Olá, você está no Eixo Temporal. Seja bem-vindo. Em 1º de setembro de 1939, a invasão da Polônia incendiou o mundo. Mas a verdade é que as sementes desse conflito foram plantadas muito antes, no trauma da Alemanha pós-Primeira Guerra, e regadas por uma ideologia radical que prometia resgatar a glória de uma nação humilhada. No Eixo Temporal, vamos além dos tanques e das batalhas, mergulhando nas curiosidades e nos detalhes sombrios do coração do Terceiro Reich. No primeiro documentário do O Eixo Temporal, mergulhamos nos segredos e curiosidades sombrias da Alemanha nazista. Você sabia que soldados usavam metanfetaminas para lutar por dias? E que um sobrinho de Hitler se alistou para lutar contra o próprio tio? Descubra como marcas icônicas de hoje ajudaram a financiar o esforço de guerra e como a crença na Blitzkrieg levou a erros estratégicos devastadores. Mas antes de começarmos o vídeo, já deixe seu joinha, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho. Vamos ao vídeo. O conceito de Blitzkrieg, a guerra relâmpago, não era apenas uma tática militar. Era um espetáculo de terror e eficiência. Tanques, aviação e infantaria, trabalhando em conjunto, esmagando a resistência em dias. Mas aqui está a primeira curiosidade. A rápida expansão alimentou uma ilusão perigosa. Muitos oficiais alemães acreditavam que a guerra terminaria rapidamente, talvez em meses. Essa crença levou a erros estratégicos cruciais, como a falta de preparação para uma longa guerra de inverno na União Soviética. O termo Blitzkrieg, guerra relâmpago, evoca a imagem de tanques Panzer varrendo a Europa. Mas aqui está a primeira curiosidade. A palavra Blitzkrieg não foi criada pelos alemães. Ela foi popularizada pela revista Time em 1939, tentando descrever a velocidade chocante da invasão da Polônia. Os generais alemães a chamavam apenas de Bewegungskrieg, ou guerra de manobra. A chave para o sucesso não era só a velocidade, mas a comunicação. Os tanques alemães eram os únicos com rádios operacionais, permitindo que os comandantes se comunicassem em tempo real, ajustando as táticas. Enquanto os tanques franceses eram superiores em blindagem, eles paravam para que o comandante saísse e enviasse mensagens com bandeiras. Para mover essa manobra, era preciso combustível. Curiosidade: a Wehrmacht não era tão mecanizada quanto parecia. Para cada 10 soldados, apenas um podia ser transportado por veículo. A grande maioria das tropas de infantaria alemã marchou a pé para a Rússia e França, e o principal meio de transporte logístico continuavam sendo os cavalos. No auge da invasão da União Soviética, o exército alemão usava mais de 600 mil cavalos para puxar artilharia e suprimentos. O sucesso da Blitzkrieg contra Polônia e França criou uma ilusão de invencibilidade entre a cúpula nazista. Eles acreditaram que seu gênio tático superaria qualquer desafio. O erro fatal: a invasão da União Soviética, Operação Barbarossa, foi planejada sem a logística necessária para um conflito prolongado. Acreditava-se que a Rússia cairia antes do rigoroso inverno. Isso levou ao despreparo: uniformes de inverno insuficientes, falta de lubrificantes que congelavam nos motores e a subestimação da vastidão russa. O Pervitin e os supersoldados viciados. Se a Blitzkrieg era a tática, o Pervitin era o motor químico por trás dela. Lançado em 1937, o Pervitin era uma marca alemã de metanfetamina. Sim, o mesmo princípio ativo do crystal meth. No início, era vendido livremente em farmácias, anunciado como um tônico revigorante, até para donas de casa. Mas o exército viu um potencial muito mais sinistro: a pílula do supersoldado. Durante a invasão da Polônia, e crucialmente da França, os soldados alemães recebiam o pacote de estímulo, que frequentemente continha Pervitin.
Os comandantes de tanques, Panzer, eram especialmente encorajados a usar, permitindo que ficassem acordados por 50 a 60 horas seguidas, mantendo a agressividade e a velocidade da ofensiva. Curiosidade: o uso era tão difundido que os soldados a apelidaram de Pillenjäger, caçadores de pílulas, e Stuka-Tabletten, comprimidos Stuka, em referência ao avião de mergulho. E não era só a tropa. O próprio Adolf Hitler era um polidependente, recebendo injeções regulares de uma mistura de drogas, incluindo metanfetaminas e Eukodal, um opioide similar à heroína, administradas por seu médico pessoal, Dr. Theodor Morell. A ilusão de invencibilidade era química. No entanto, o preço era alto. A dependência generalizada, colapsos nervosos, alucinações e uma falência física e mental que minou o exército a longo prazo. Um memorando militar chegou a descrever soldados chorando descontroladamente e sofrendo de psicose maníaco-depressiva. Marcas famosas que venceram a guerra: Fusca, Hugo Boss. Em 1937, Adolf Hitler, que nunca soube dirigir, idealizou o carro do povo, o Volkswagen. Seu objetivo era criar um veículo acessível que caberia em toda a garagem alemã. Curiosidade: o design do Fusca, como o conhecemos, foi encomendado a Ferdinand Porsche. Contudo, devido à guerra, pouquíssimos cidadãos receberam seus Fuscas. Em vez disso, as fábricas da Volkswagen foram rapidamente convertidas para produzir veículos militares, como o robusto Kübelwagen, um tipo de jipe militar. O modelo de financiamento do Fusca era uma espécie de esquema de poupança forçada. Os cidadãos pagavam selos semanais para garantir um carro futuro. O dinheiro foi coletado, mas com a guerra, o carro nunca veio. Após a derrota, os trabalhadores que pagaram tiveram que lutar por décadas para ter o valor reembolsado ou receber um carro. Outro nome que se alinhou de perto com o regime foi a Hugo Boss. O fundador da empresa não apenas era um membro fervoroso do partido nazista, como sua empresa se tornou a principal fornecedora de uniformes. Curiosidade: embora o design icônico dos uniformes pretos da SS seja frequentemente atribuído a Hugo Boss, a verdade é que o design principal foi feito por artistas do próprio partido, como Karl Diebitsch e Walter Heck. O papel da Hugo Boss foi a produção em massa e distribuição. Para atender a demanda de milhões de uniformes para a SS, as SA e a juventude hitlerista, a empresa utilizou trabalhadores forçados poloneses e franceses em suas fábricas. A guerra foi, para muitas dessas empresas, um motor de crescimento brutal, movido por ideologia e mão de obra escrava. A traição familiar. Em meio à loucura do Reich, havia um homem com o sobrenome mais temido do mundo, que estava determinado a derrubar o próprio tio, William Patrick Hitler. Nascido em Liverpool, filho do meio-irmão de Adolf, William Patrick viu na fama crescente de seu tio uma oportunidade. Curiosidade: no início, ele tentou lucrar com a conexão. Viajou para a Alemanha nos anos 30 e até chantageou o tio, ameaçando vender histórias embaraçosas para a imprensa se não lhe dessem um bom cargo no governo. Hitler, furioso, rejeitou o pedido e o aconselhou a renunciar à sua cidadania britânica. Depois de retornar à Inglaterra e fugir para os Estados Unidos, William Patrick finalmente se virou contra o regime nazista. Em 1944, ele se alistou na Marinha Americana. O detalhe: ele só conseguiu se alistar após escrever diretamente ao presidente Franklin D. Roosevelt, explicando sua situação única e seu desejo de lutar. Ele serviu como farmacêutico na Marinha e foi até ferido em combate. Após a guerra, William Patrick, que os amigos apelidavam de Willie, mudou seu nome para William Stuart Houston.
Ele se casou e teve filhos, vivendo uma vida anônima em Long Island. Até hoje, seus descendentes vivem nos Estados Unidos, mas mantêm um pacto sombrio para nunca ter filhos, garantindo que a linhagem de Hitler termine ali. E chegamos ao fim. Muito obrigado por ter ficado até o fim. Não deixe de se inscrever e até o próximo vídeo.